Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para o nosso encontro das sextas-feiras. Que possamos todos nesta noite recolhermos da espiritualidade amiga todos aqueles elementos que possam favorecer a nossa caminhada evolutiva. Eu convido a todos, nesse momento, companheiros da Rede Amigo Espírita, da Rede Brasil Espírita de Maceió, a todos os companheiros que nos acompanham através do site da FEAC, aos nossos amigos que estão no chat, convido a todos para fazermos a nossa oração inicial, para iniciar mais um programa das nossas noites de terça-feira. Deus nosso Pai, Jesus Divino Amigo, respeitosamente nos colocamos, Senhor, na condição de servos humildes, de companheiros expectantes, de enfermos da alma. Senhor, esteja conosco. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender os teus desígnios, a tua vontade. Amigo de todas as horas, rogamos por todos os lares aqui representados, familiares queridos que passam por provas, como também te pedimos, Senhor, para todos que sofrem em humanidade. Que a tua paz se faça, que a tua bondade se expresse. Senhor, que possamos recolher o que necessitamos neste momento de espiritualidade e que ao atingir o término do nosso encontro, todos nós possamos nos sentir felizes, tranquilos, seguros, estimulados, cada vez mais, para continuarmos a nossa caminhada na direção do excelso amor. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos que operam em nome da verdade e da vida, que nos ajude, que o nosso trabalho seja protegido. A falange que opera em nome de Allan Kardec, que eles possam nos ajudar, não só para que possamos sermos fiéis ao que a doutrina espírita nos apresenta, mas também colocando aquela dose de valores essenciais nesse trabalho, não permitindo que a nossa limitação possa conspurcar, adulterar, impedir a mensagem que deve ser veiculada. E além, suplicamos que este material, que estará disponibilizado para o mundo todo, para todas as pessoas que se interessarem, que estes que receberem esse contributo possam ser também abençoados, independente da religião, do credo, da posição que ocupam, que todos eles possam, de alguma sorte, compreender que nós estamos lutando não para convencer o semelhante, mas, acima de tudo, para convencer a nós mesmos quanto à verdade
e a necessidade premente de nos transformarmos moral e espiritualmente falando. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos os ouvintes, os teleouvintes que nos acompanham neste programa que estamos realizando com tanto carinho nas noites de terça-feira, que é intitulado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos, queridos companheiros, trabalhando com o livro Ave Cristo. Periodicamente, nós vamos procurando material que possam, vamos dizer assim, nos ajudar, de sorte que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos da doutrina codificada por Allan Kardec, não é mesmo? E, acima de tudo, nos aproximarmos do Evangelho de Jesus. Bom, na última semana, o livro Ave Cristo nos apresentou uma oportunidade que nós demos o nome para o estudo de Palestra no Além-Túmulo. Ela está inserida no primeiro capítulo, na primeira parte do romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, na década de 50. E um pouco da história desse livro nós já contamos há 2 semanas atrás, e os vídeos, os áudios estão disponíveis para aqueles que estão começando agora. Então, hoje, o tema nosso vai ser Intervenção do Além. E como nós não completamos a palestra do Além-Túmulo, nós vamos retomar a partir do ponto em que nós paramos. E aí, vamos fazer um pequeno comentário e já adentrar nos objetivos que estão reservados para o tema Intervenção do Além-Túmulo. Vamos lá. Em meio à palestra no mundo espiritual, o benfeitor assim se expressava. E enquanto os deuses de pedra absorvem os favores da fortuna, alonga-se a miséria e a ignorância do povo, reclamando o pronunciamento do céu. Como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Sem a heróica renunciação dos que se consagram ao progresso e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta. Imprescindível, portanto, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O Mestre crucificado é divino desafio. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro púrpuro da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelos sacrifícios. César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. O tribuno venerável fizera uma pausa, como que intencional,
porque o clangor distante de muitos litus reunidos se fazia ouvir em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. Há centenas de entidades que se conchegavam umas às outras no admirável recinto cuja abóbada deixava perceber a luz tremeluzente das estrelas remotas. Entreolharam-se ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligadas à batalha na terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Mas a expectação não durou muito. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes à retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la. E a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Não ouvideis, todavia, que somente colaboreis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam. Sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício, por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. Que belo discurso! Extraordinárias palavras bem postas com clareza, com objetividade.
de uma maneira nobre, que aconchega, que atrai, pois inspira o bem. E, acima de tudo, se faz sutil, característica do que se manifesta do alto, sem o barulho do mundo, distante do que agride, do que distancia. Não. A mensagem é respeitosa, judiciosa, equânime. Na linguagem da atualidade, é legal, é positiva. Portanto, se faz alegre, cheia de vida. Para que a gente possa, nesse momento, deixar de lado as dificuldades do caminho. O objetivo nosso com essa leitura também é de nos convidar para uma vibração diferente, para que a gente possa se sentir envolvidos pelo consolo sacrossanto do Senhor. Nós poderíamos perpassar alguns tópicos, mas eu prometo tentar ser o mais sucinto possível. Nos chama muita atenção, nesta parte final do discurso, quando o tribuno vem dizer sobre a maneira em que o cristão procura avançar na direção da vitória dos céus, tendo em Jesus o triunfador pelo sacrifício. Isso para nós já é um ponto maravilhoso, porque o triunfo está na capacidade do sacrificar-se. Enquanto César, que permanece atado às vicissitudes humanas, governando nos assuntos referentes apenas à carne que está em trânsito, dentro dos planos da renovação natural, o benfeitor vem definir para nós que o Cristo reina sobre a alma. E aqui a gente poderia dizer, o Cristo planetário, não tenha dúvida que ele é o governador, mas poderíamos também refletir sobre o Cristo interno, o espírito, a essência espiritual que deve sobrepor-se aos interesses personalísticos, transitórios. É necessário ceder, é imperioso buscar no alto, mas acima de tudo, coordenar o que ainda se expressa a caracterizar pela nossa alma, a caracterizar ainda a nossa infantilidade, o nosso primarismo. É aquele instante em que o tribuno falava, acontecia um movimento muito interessante, porque na terra muitos cristãos estavam sendo sacrificados. E ele fazia uma palestra no mundo espiritual para aqueles que estavam se candidatando a retornar, como que a substituir aqueles mártires, a suscitar para nós reflexões que o Senhor sempre os encaminha. Porque o discípulo, como nos apresenta Allan Kardec, por exemplo, no Código Penal da Vida Futura, nós, espíritos, vamos ter a oportunidade de nos desenvolver espiritualmente aqui na Terra, reparando o que
caracterizou os nossos equívocos, os nossos erros de repercussões íntimas e para com o próximo. Então é na terra que nós temos que abraçar o testemunho e nos entregar em holocausto. Hoje estávamos lendo um material do livro Missionários da Luz e uma frase me chamou muita atenção. Lá nos primeiros capítulos, quando Alexandre, o benfeitor, fala para André Luiz que a humanidade, quanto mais ela vai se intelectualizando, mais ela vai criando processos refinados para impedir o desenvolvimento espiritual. É a nossa arrogância, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, é o nosso desejo de gozar, aproveitar. Então, como dizia o Honório Abreu, a gente vai sofisticando a evolução para não nos comprometermos demasiadamente. E aqui nós estamos diante de um educador do mundo espiritual que descia das estrelas para semear a verdade, mas ao mesmo tempo abraçar os discípulos que o reverenciavam, no intuito de dizer: é necessário ir. O amor é a força motriz do espírito, imprescindível, e que precisa ser despertada e dinamizada dentro de nós. Estes valores têm uma importância extraordinária. Então é necessário. Ele vem falar que com estes companheiros que eles tinham deixado na retaguarda amores, corações vinculados. Era necessário olhar para frente, porque nós não podemos olhar para trás, senão não seremos dignos do convite do Senhor. Mas olhar para frente no sentido de nos colocar à disposição para que a vontade do Senhor seja soberana. E quem sabe, até para de alguma forma nos felicitar, nos dando a oportunidade de regressar para ajudar os que ficaram na retaguarda. Isso é muito importante para a gente refletir, porque não significa que, por amar, nós teremos automaticamente autoridade para retornar e ajudar aqueles que somos vinculados ou que nos vinculamos. Importante a gente perceber esse ponto, para inclusive verificar que existem planos que são soberanos. Aqui na Terra, por mais que julguemos que temos livre-arbítrio pleno, nós fazemos parte de um conclave de evolução sobre uma ordenação superior. Portanto, o nosso livre-arbítrio, ele se encerra quando nós começamos a atrapalhar a engrenagem evolutiva de outros, inclusive a nossa mesma. Este assunto, livre-arbítrio, ele poderia trazer para nós mais ensinamentos que normalmente a gente costuma verificar nas próprias discussões nossas. A gente só fala da livre escolha e ponto final, e vamos lá, mas escolheu, aí tem a causa e efeito e ponto, e a gente passa de lição. Mas nem sempre a gente observa que existe uma jurisdição que é misericordiosa, que é justa, ela é benevolente e ela sabe o que nós precisamos. Você não concede liberdade plena para o seu filho que aprendeu a dar os primeiros passos, não é assim? Então Deus vai nos dar
a chancela para fazer o que quisermos? Até certo ponto, queridos amigos. O benfeitor diz que nós não podemos esquecer esta frase que me chamou muita atenção. Não ouvideis, todavia, que somente colaboreis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Ajudando sem exigir. Aqui nessa mesma obra tem um discurso de Apio Corvino com Quito Varro, mais à frente, que o Apio Corvino, nosso querido Bezerra de Menezes, fala para o Quinto Varro. Você quer servir a Jesus ou quer que Jesus te sirva? É a essência dessa frase do benfeitor aqui. E aí eu trago para as minhas necessidades do dia a dia e convido vocês a sentar junto comigo nesse debate. Geralmente a gente costuma dizer que quer servir a Jesus e costuma essa frase ser sustentada por um fogo fato do entusiasmo. Quando a gente se torna espírita, quando a gente começa a encontrar ou saborear ou ser beneficiado com esse manancial extraordinário que a doutrina nos oferece, nós nos prontificamos a fazer uma série de coisas. Os benfeitores espirituais narram, e hoje eu estou com missionários da luz aqui, como na expressão vulgar, né, na ponta da língua. Né? Eu estou preparando um material para apresentar no Rio de Janeiro daqui a 2 semanas. Aí os amigos do Rio de Janeiro, estaremos aí com vocês. Nós vamos falar sobre mediunidade, sobre obsessão, enfim. Então eu estava trabalhando alguns textos ali com o André Luiz. Então é muito interessante quando o André Luiz fala para nós que a espiritualidade nas casas espíritas acompanham constantemente uma sequência de promessas que não são cumpridas. Nós sempre, a expressão que eles usam é que nós sempre estamos renovando as nossas promessas. E na maioria das vezes sem cumpri-las. Aquela história, né? Chega no final do ano, olha, o próximo ano vai ser diferente. Eu não faço isso, não faço aquilo, eu faço aquilo, eu falo aquilo, faço aquilo outro. E se a gente prestar atenção nas promessas do ano anterior, dos anos anteriores, de repente o discurso é o mesmo. Então são pontos que a gente precisa de observar. O que significa ajudar sem exigir? Ajudar sem exigir. E trabalhar sem apego aos resultados. A gente tem conversado, né? Nós temos conversado, o pessoal do chat está me perguntando aonde será o evento. No Centro de Educação e Orientação Espírita, CO. Eu vou disponibilizar o cartaz para vocês. Me perdoem, tá? Que agora me fugiu aqui da memória. Mas a gente vai pôr na Rede Amigo Espírita o evento. A gente vai fazer uma palestra pública na sexta-feira à noite. No sábado de manhã tem um evento para o pessoal da Casa Espírita, os médiuns. À noite tem uma outra exposição pública. No domingo, pela a manhã inteira, nós teremos um seminário sobre a dinâmica e qualidade das ações da mediunidade. O foco do evento vai ser todo esse, para a mediunidade e também para as patologias que envolvem as obsessões. Continuando. E também aqueles que não são da região do Rio de Janeiro, depois a gente vai disponibilizar os vídeos, como nós hoje já começamos a disponibilizar o trabalho que nós fizemos na nossa querida cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, que eu aproveito para endereçar um abraço. Eu até vesti a camisa que eu ganhei do evento, mandar um abraço para toda a coordenação da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, que nos acolheu com muito carinho. E foi um trabalho todo voltado para o livro Céu e Inferno,
Hoje nós disponibilizamos a abertura e durante a semana a gente disponibiliza o resto do seminário, que requer da gente um esforço para editar o material. Mas me permitam, eu vou voltar para o tema. CO, é isso mesmo, querida, é isso mesmo. COE, isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado por ter colocado a sigla da Casa Espírita, viu, Lourdes? Valeu, Ruth. Bom, então continuando. Nós, nos nossos debates espíritas, temos refletido sobre essa questão dos resultados. Nós queremos resultados. Somos apressados com os resultados, porque isso envolve a nossa vaidade. Nós temos visto, e eu vou abrir essa conversa rapidamente, porque não é o foco do nosso trabalho avaliar o que outros companheiros estão fazendo. Mas eu tenho visto os debates espíritas em torno de mensagens, de vídeos sobre psicografias, etc, etc. E eu tenho percebido que alguns companheiros nossos têm perdido o ponto de equilíbrio evangélico no julgamento do trabalho dos outros. Nós sabemos que também não podemos ser omissos, eu concordo, mas nada valida a intolerância. Nós não temos nenhuma, nenhum respaldo espiritual para atacar, para julgar quem quer que seja. Então, observe que quando a gente sai por aí questionando, brigando com o mundo porque o mundo está errado, nós estamos querendo resultados. Nós estamos sendo vaidosos. Não é? Nós estamos agindo com uma justiça que cheira a violência. Nós temos visto, sim, vamos dizer assim, necessidade de qualificar mais as ações. Isso não é só nas psicografias, é nos comportamentos, é no nosso trato com o semelhante na casa espírita, mas é também na exposição. Nós temos visto alguns vídeos e confesso para vocês que a gente tem procurado selecionar. Primeiro porque não temos tanto tempo, porque tanta tarefa, mas a gente precisa de estar vendo um pouco do que está acontecendo. Eu tenho a prática de estar estudando por livros, a gente procura escutar outros amigos, ver outros pontos de vista. Isso faz parte do estudo, que a gente não pode parar. Então fica complexo muitas vezes, porque a gente observa cada ponderações, abordagens, que a gente fica assim, meu Deus, o pessoal está precisando de ficar mais centrado em Kardec. Então temos visto alguns vídeos. Hoje mesmo eu assisti um vídeo de um companheiro se colocando na condição, eu fiquei meio preocupado. Ele se colocou na condição de autoridade para falar sobre um assunto que nós não temos nem, vamos dizer assim, nenhuma clareza doutrinária, e o indivíduo está falando, e o público expectante do pronunciamento dele, como se ele fosse chancelar ou desautorizar alguma coisa. Vamos com cuidado. Primeiro que nós não temos que eleger pessoas para nos darem respostas. Nós podemos ouvir sim opiniões, mas a resposta, o julgamento, a avaliação, ela tem que ser de foro íntimo, porque senão nós não estaremos sendo discípulos de Allan Kardec, que promove o tempo todo uma fé que é desenvolvida em cima de filosofia e de ciência, comprovação. A doutrina espírita não é fruto de uma opinião pessoal. Isso é um pensamento de Allan Kardec no prefácio do livro Céu e Inferno. Se fosse fruto de uma opinião pessoal, ela estaria em descrédito. Não é? Ela não iria convencer. Ela poderia até envolver alguns, mas a maioria iria refutá-la. Por isso é que Kardec define para nós que a verdade ela chega na época certa. Uma era não pode dar o que aqueles que vivem essa era podem receber. Isso é uma questão básica para nós. Jesus afirmou: vocês não podem suportar tudo, então eu vou ter que enviar o Consolador.
aquele que vai falar de tudo que eu vos tenho dito, relembrando, e dizer muito mais. Kardec fala sobre o papel da doutrina, dizendo mais assim, desenvolvendo o que Jesus disse. Então vamos com calma. Por quê? Eu não posso vir aqui estudar com você que está em casa com a maior boa vontade e interesse, não é? Acreditando no nosso trabalho, tendo a pretensão de fechar uma ideia, ou de ser arrogante o suficiente para determinar e formatar e formar uma opinião. Embora a gente sabe que, como divulgadores da doutrina espírita, a gente pode estar contribuindo para a formação de opinião, porque a comunicação ela tem um poder extraordinário, mas compete a nós espíritas sermos cuidadosos. Então, o que a gente fala nos nossos estudos? Eu vou repetir o que eu disse semana passada. Se nós fizermos aqui dezenas de estudos em torno do livro Ave Cristo, se a gente conseguir que cada um que está aqui estudando com a gente, cada um assim, se alguns, o ideal é que fosse todos, né? Mas quem somos nós para ter essa pretensão? Mas se a gente conseguir que alguns leiam a obra Ave Cristo, nós atingimos o objetivo. Podemos voltar para casa muito tranquilos. O nosso trabalho, e eu discuto isso na direção da Rede Amigo Espírita, os nossos estudos, como o do Apocalipse na quinta-feira, o objetivo não é trazer novidade. Isso é estudo dirigido. Então a gente cita autores, obras, a gente faz um convite para debatermos juntos, para vocês encaminharem perguntas. Os ouvintes da Rede Amigo Espírita encaminhem e-mails para a Rede Amigo Espírita. Os nossos amigos da Rede Brasil Espírita, a Rede Brasil Espírita disponibiliza um e-mail para vocês encaminharem para a gente, para que a gente possa responder. A gente trabalha com essas redes de comunicação em parceria, exatamente para flexibilizar e para ampliar a audiência. Mas o objetivo principal que todos os veículos se propõem é fazer com que a mensagem chegue para inspirar o trabalhador, o admirador, o simpatizante da doutrina espírita, para que ele estude. Não é para se tornar intelectual espírita, porque nós, por sinal, nós deveríamos abrir mão de criar qualquer casta, de qualquer ideia elitista no movimento espírita. Pelo contrário, nós temos que quebrar essa casca desse ovo. Tudo que nós estamos prescindindo é de elitismo, é de sofisticação doutrinária. Nós estamos disponibilizando gratuitamente porque foi assim que Kardec fez. Então, tudo que no movimento espírita envolver dinheiro, eu convido a você a pensar duas vezes, a pôr o pé no freio, porque eu sou de uma escola que aonde tiver dinheiro é melhor a gente passar longe, porque a gente já fez tanta bobagem com dinheiro. E nós não podemos permitir que o movimento espírita se envolva, se conspurque por conta do ouro, do metal vil. Coitado do ouro, né? Nobre. Vil é porque vil somos nós, os homens, porque o dinheiro não tem alma, não tem coração. Então, querer resultado, aí eu vou voltar para o resultado. O resultado, nós podemos estar querendo resultado, não é só no tanto de pessoas que vai assistir ou que vão assistir o trabalho. E eu sou o primeiro, eu e a equipe que trabalha, que eu estou sintonizada com ela. Eu estava conversando com um companheiro, nessa viagem nossa, foi na volta, foi muito legal. O voo que eu fiz para retornar para Belo Horizonte, a cadeira do meu lado vazia. De repente entrou um companheiro, eu olhei para ele assim, como a gente fala no interior, né? Aqui de Minas, eu falei assim, caboclo, eu te conheço, pensei, né? Aí ele olhou para mim, Carlos Alberto. Aí ele se apresentou. Um amigo frequentador da FEAC. Tem muito tempo que ele está trabalhando, não está indo.
frequentador da minha casa espírita. Viemos conversando de Vitória da Conquista, Belo Horizonte, sobre doutrina espírita. Foi um papo assim extremamente agradável. E a gente estava falando exatamente sobre isso. A beleza que é entender a mensagem de Jesus e a gente não julgar ninguém. Nós não temos autoridade para convencer quem quer que seja. A evolução ela é extraordinária por isso. Ela não tem constrangimento, amigos. A lei pode constranger porque ela responde de acordo com o que nós escolhemos e fazemos e sentimos e pensamos. Deixa eu agravar aqui. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Então a gente vinha conversando sobre esses assuntos, porque eles estão tão em vogas, né? Estão palpitando tanto, assuntos que vão surgindo, um modismo que não tem freio, ele não cansa, né? Cada hora é uma coisa, né? Eles querem fazer. Tem hora que querem sustentar uma seita chiquista. Eu gosto de falar sobre isso abertamente, porque é isso mesmo. Nós mesmos muitas vezes somos chiquistas, né? E aí a gente pega o que o Emmanuel, o que o André Luiz falou, porque eles são autoridades, mas a gente não checa, a gente não verifica o que pode ser importante para nós e o que não. Está escrito, aí eu repito. Olha, o Emmanuel falou, o André Luiz falou. E não é esse o propósito deles. O Emmanuel e o André Luiz o tempo todo fazem referência a Kardec, a necessidade de estudarmos Kardec. Aí já tem um outro grupo que também é radical. É ao extremo. Olha, o negócio é Kardec, ponto final. Não tem que se ler outras coisas. Aí fecha a possibilidade. Olha, eu não aceito outro autor, eu só fico com Kardec. Quer dizer, aí você vai de um extremo, ou você perambula por esse extremo, ou você vai perambular pelo outro. Meu Deus. Ou seja, a gente observa como nós somos infantis para lidar com um projeto filosófico tão magnânimo quanto é a doutrina espírita. Né? O Cássio está questionando, até para abrir um parêntese, você encontra os vídeos e os áudios em 3 portais. Ele está perguntando sobre o material antigo. Vocês vão encontrar na Rede Amigo Espírita, vocês vão encontrar na Rede Brasil Espírita, na Rádio Brasil Espírita. Eu já tive informação que está sendo criado um playlist com esses áudios. Na FIAC, no site da FIAC, vocês também encontram. A ideia nossa é colocar no máximo em vários veículos, né, de comunicação, de divulgação doutrinária, para fazer com que a mensagem chegue para todos que se interessarem. Nós não temos que pôr dificuldade. O gostoso, a beleza, é poder falar, como eu costumo brincar aqui, né? É para todo mundo e para o mundo todo. É para todo mundo e para o mundo todo, independente de qual vai ser o instrumento. Aí eu vou lançar até uma reflexão. Kardec fala na introdução do livro Céu e Inferno que os espíritos utilizam dos médiuns para revelar, mas os médiuns eles são um detalhe do processo. O que é mais importante é a mensagem. Então, da mesma forma, o instrumento, se é o microfone marca tal ou tal, de repente pode fazer uma diferença no ruído, na qualidade, mas o importante é a mensagem chegar para todos. Não é isso? Então, é nesse sentido. Então, quando você espera o resultado, ou espírita, ou do espírito o resultado, ou do movimento espírita, você está sendo vaidoso. Da mesma sorte que muitas vezes a gente quer o resultado, a gente quer saber quantas pessoas estão assistindo o evento, quantas que compraram um livro, quantas. Isso é detalhe. Isso não nos compete. Agora, como administradores, eu vou falar agora como gestor, né? Se eu posso assim dizer, gestor de tarefas administrativas no Centro Espírita que eu estou trabalhando há 30 anos. Né? Quase 30. Né? Eu entrei no Movimento Espírita em 1987.
Então, vou completar 30 anos de movimento espírita. Eu já trabalhei na maior casa aqui de Belo Horizonte, em todas as tarefas, na parte administrativa, na parte doutrinária, na parte mediúnica. Já trabalhei em outras casas pequenas e tive a honra, a alegria de trabalhar numa federativa por mais de 15 anos, que foi a União Espírita Mineira, da qual eu sou membro do quadro de associados. Então a gente tem um pouco de visão do movimento espírita. E como gestores, nós não podemos abrir mão de verificar o resultado do trabalho no sentido de verificar o que nós podemos fazer para melhorar. O resultado no seguinte sentido: se alguém, eu estou observando se o pessoal está feliz com a exposição, com as exposições. Quando eu recebo crítica de um expositor, eu tento conversar com ele. Olha, está acontecendo isso, o que nós podemos fazer para melhorar? Não é? Se o atendimento da minha casa espírita não está conseguindo envolver com qualidade, vamos discutir o assunto. Esse tipo de resultado faz parte do trabalho. Agora, no sentido vaidoso, meu amigo, não. Porque senão você acaba entrando num circuito que a gente começa a, como é que eu digo? Até nos comentários está criando um tipo de rivalidade. O que eu faço, o que o outro faz. Não cabe. Todos têm oportunidade de fazer. O movimento espírita caminha. Allan Kardec tem esse pensamento, e eu escutei esse pensamento de uma forma que ficou indelével na minha intimidade do nosso querido ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o Nestor João Mazzotti. Quando ele falou para a gente, nós estávamos reunidos, a diretoria da União Espírita Mineira na época, os coordenadores de departamento, nós estávamos reunidos com o Mazzotti, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte, se não me engano, no ano de 2007, 2008, por aí. Nós estávamos reunidos no grupo da Bênção, em Mário Campos. O Mazzotti foi lá fazer uma palestra e o Honório fez uma recepção como presidente da União Espírita Mineira, e a gente tivemos a oportunidade de conversar com ele nos bastidores, né? E ele nos falando sobre o movimento espírita, a dinâmica do movimento espírita, que é como se fosse uma avenida, né, com várias vias. E aí a gente vai caminhando dentro do movimento espírita de acordo com a nossa afinidade, com os nossos interesses. Todos estão dando os seus contributos. Agora, no âmbito geral, se nós estamos percebendo algumas coisas, algumas dificuldades, essas dificuldades caracterizam propriamente os tempos que nós vivemos, e o movimento espírita não está fora do contexto. Nós estamos vivendo um momento de escassez. Eu costumo, nos meus estudos, nos bate-papos, eu costumo dizer que a gente perdeu qualidade na música, na arte, no esporte. Nós perdemos qualidade na política, nós perdemos qualidade na educação, na administração. Em vários setores nós perdemos muita qualidade. No movimento espírita, possivelmente nós perdemos também. Observem a leva de espíritos que viveram aqui no século XX como espíritas. Para a gente ter uma turma daquela, nós vamos ter que penar muito, porque era gente de ponta para todo lado. Para todas as pontas tinha gente de ponta. Espíritos de vanguardeiros, capacidade intelectual, moral, mediunidades extraordinárias. Então nós estamos entrando no século XXI e precisamos de voltar os nossos olhos para a juventude espírita, para que a gente possa preparar o futuro do movimento espírita. É isso aí. Então, ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos, o que está ou não está acontecendo no sentido negativo, vamos focar na parte positiva, porque senão a gente dá muito espaço para a treva. A treva perde o fôlego. O que é contraditório, o que a gente vê claramente que não tem nada a ver com o espiritismo, e no nosso movimento realmente está cheio de inserções,
propostas de estudo que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mensagens estranhas, comportamentos de médiuns desequilibrantes, dirigentes que muitas vezes podem estar esquecendo as suas responsabilidades. Isso, mas se eu for ficar falando disso, amigos, quem que vai fazer o trabalho que precisa de ser feito? Nós vamos ficar esquecidos. Então eu posso dizer que isso é um desvio de rota. Isso é um desvio de roteiro para todos nós. Então, queridos amigos, vamos voltar as nossas atenções para um trabalho despretensioso, mas qualificado. Então você, como médium, você sabe que você precisa de se aprimorar como médium para você fazer um trabalho legal, para você fazer um trabalho qualificado. Para isso é importante que você estude. Eu costumo falar para os meus passistas lá da FIAC, meus porque eu os amo, né? Eu sou assim, eu procuro abraçar minha turma assim como se não houvesse amanhã mesmo. Então eu falo para eles, olha, você é passista, o que você está estudando sobre o passe? Eu já fiz um curso, eu falei assim, não aprendeu nada. Porque curso espírita não ensina. Parece contradição, né? A minha vida toda eu sempre estive envolvido com cursos espíritas. Rascunhei vários programas, trabalhei na implantação do estudo sistematizado aqui no estado de Minas desde 95, com a equipe da União Espírita Mineira, viajei pelos conselhos regionais, sempre falando sobre estudo. E continuo fazendo estudos nos grupos de estudo. Mas os grupos de estudos, eles inspiram, eles criam um ambiente de debates. Mas a busca pessoal ela é intransferível e imprescindível. Se você não correr atrás, você vai aprender. Aí eu vou dizer para você, até quando você vai ficar dizendo amém para expositor espírita? Você sabe quem está ganhando com isso? O expositor que está sendo obrigado a estudar. Isso é quando ele tem tempo, né? Porque se a agenda fica cheia demais, você pode ter certeza que ele vai perder o fôlego. Ele começa a ficar repetitivo. Então, aí eu falo até para os expositores, meus amigos, e para os dirigentes que nos convidam. Se o indivíduo está com a agenda cheia demais, convida outro. Chama outros. Existem expositores pelo Brasil afora, mas nós mesmos estamos querendo tirar tudo de poucos. Aí vai chegar uma hora que está arriscado até desencarnar. O sistema imunológico vai para o beleléu. As energias vão ser sugadas, até pelos vampiros do mundo espiritual que vão encontrar o campo aberto para a influência espiritual. Então, o assunto precisa de ser tratado com muito cuidado. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo, não é em algumas coisas. Em tudo sereis atribulados. Em tudo. Eu acho que não cabe comentário. O que precisamos de comentar é que jamais seremos aniquilados. Atribulado no sentido dos testes. Mas o cristão perseverante não vai desistir. Não vai afrouxar o cerco. Perplexos? A perplexidade faz parte do encontro com a verdade, da aplicação dela. Muitas vezes, ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa insegurança nos causa embolou. Perplexidade causa. Mas vamos com cuidado. Não fique desalentado. Caminhe. Perseguido? Somos perseguidos o tempo todo. Pelo nosso passado, amigo. O homem novo quer correr, quer lutar, quer vencer.
Mas o passado vai armando a armadilha, colocando armadilhas, percalços. Lembremos que jamais seremos desamparados pelo alto. Abatido, cansado, mas jamais destruído. Pois a nossa exemplificação é Jesus. Não podemos abrir mão disso. Ele é o roteiro do testemunho, que é incomparável, mas extremamente presente, atual, em nossa caminhada. O mentor ainda explanou por vários minutos quanto aos deveres que aguardavam os legionários do Evangelho. Entre os obstáculos do mundo, descendo por fim da tribuna dourada, para o cultivo da conversação fraterna. Eu costumo dizer, amigos, vou fazer um paralelo, porque muitas vezes a tribuna dourada, ela pode ser só a casca, como a tribuna dourada pode se transformar pelo contributo magnético, espiritual, amoroso, que ali é disponibilizado. Mas ele ele desce. Olha o que Emmanuel coloca, ele desce dessa tribuna. Ou seja, ele sai daquela condição de alguém que está ensinando, que está explanando para muita gente, e se apresenta para uma conversação fraterna. Esse movimento simbólico aqui nos mostra que a conversação passa a ser um tratado mais direto, uma proposta mais próxima. O Honório Onofre de Abreu costumava nos dizer o seguinte: quando terminamos a tarefa espírita, se coloque à disposição, porque a tarefa ainda não terminou. Muitas vezes, pessoas procuram, trazendo dúvidas, podem trazer situações difíceis. Vamos pensar e tentar verificar o que a gente pode fazer para contribuir. Isso é só uma reflexão, porque nem sempre é possível. Mas será que sempre não é possível? Radicalmente eu não faço isso. O benfeitor no mundo maior faz. Eu prefiro prestar atenção nele do que nas circunstâncias materiais, nos exemplos, nos costumes que nós vamos colocando no nosso dia a dia, achando que está tudo bonitinho, que está tudo certo. Vários amigos oscularam-lhe as mãos, beijaram-lhe as mãos, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. O beijar a mão, um ato simbólico no mundo espiritual superior. Pode ser que aqui não seja o indicado, por várias razões, e cada um tire as suas conclusões. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa. Intervenção do além. Varro, exclamou ele, abraçando
o recém-chegado e contendo a emoção. Ensina Emmanuel, ou relembra Emmanuel, que tratava de um velho romano, e ele dá uma característica. Ele apresenta um perfil de olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, ele está falando da condição do quinto varro, confundida com a roupagem brilhante do companheiro. Olha que legal. Olha que detalhe importante. A roupa do varro era tão alva que ela se assemelhava com a roupa brilhante do tribuno. Então, se eu subentendi, se eu peguei certinho, ele estava numa condição muito elevada, muito próxima do tribuno. Assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada, de encontro a repentino clarão de aurora. Dentro desse amplexo de ternura, trocaram as primeiras impressões. Aí o representante da esfera mais alta, ouvindo-o com atenção, o plano de retornar ao plano físico, obtemperou admirado. Mas por quê? Conheço-te o acervo de serviços. Não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. Causa da ordem, causa do amor. Então são duas causas. Olha que interessante. Ele estava falando do trabalho da horizontal, mas ele também se referia à dinâmica da verticalização. Amor é verticalização. A causa da ordem é a operação na horizontal. Aí a gente entende um pouco o símbolo da cruz. Mas eu não vou interpretar isso com detalhes. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto até ao extremo sacrifício. Espírito vitorioso. E os teus primeiros ensaios na edificação cristã, porque o cristianismo estava ali nascendo. Ele estava no final do século I. Então, quer dizer, o Varro já tinha dado testemunhos no cristianismo. Obviamente que aqui não vem revelação nenhuma, que se torne extemporânea. Os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da carne? Ele faz uma pergunta. Ele fica um tanto quanto perplexo. O interlocutor fixou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar a minha volta. Sim, sem dúvida. Os apelos de cima comovem-me. A alma. Anseio por reunir-me, em definitivo, aos nossos da vanguarda. No entanto, e a voz dele fez-se sumida pela emotividade. De todos os que ficaram para trás, tenho um filho do coração.
perdido nas trevas, que eu desejaria socorrer. O benfeitor, de uma forma muito carinhosa, mas intrigado, perguntou: Tassiano? Quinto respondeu: ele mesmo. E Varro continuou extremamente humilde. Que eu chamo a você, ouvinte, você que está nos assistindo, prestemos atenção na fala do benfeitor. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Ele não queria terceirizar, não. Os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça. Com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. A rosa em seu significado para o arbusto. Em minha indigência, ele é o meu tesouro. E em minha fealdade, é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo. Acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhe os passos na direção de Jesus. É o céu a que aspiro. Amigos, esse diálogo mexe conosco. Por várias razões, mas eu vou me limitar a convidá-los a refletir sobre a intervenção do além, do mundo espiritual superior em nosso favor. Como aconteceu com Tassiano. E quem conhece o livro, você que está sendo estimulado a ler o romance Ave Cristo, verificará a consequência dessa intervenção. O que irá suceder na trama registrada nesse livro? Agora, estas páginas são abertas, Emmanuel apresentando para nós uma palestra do além em que os espíritos vêm nos falar sobre o sacrifício com Jesus, o servir a Jesus, por amor à vida. Ao mesmo tempo, ele fala sobre os testemunhos e que jamais iremos ficar abandonados. E que é necessário nos colocarmos sempre à disposição para atender ao chamado. Em seguida, apresenta-se um espírito de uma condição elevada, humildemente faz uma rogativa para tentar ajudar o amor da sua vida, o seu filho. Aí eu fico pensando, quando
nós fomos envolvidos para o projeto da reencarnação, não tenho dúvida, eu não posso dizer por outros, mas eu não tenho dúvida de que houve uma intervenção para me ajudar. Estas páginas, elas falam tão fundo que só me resta agradecer, me sentindo muito pequeno diante de uma realidade tão soberana. O apoio do mundo espiritual em nossa vida. E ele fala de uma forma tão terna, tão carinhosa. E isso, o Emmanuel, é o que a gente tem aprendido. O Emmanuel escreve escrevendo. Ele não escreve por escrever. Ele está nos trazendo aqui nesse parágrafo uma anotação de um valor ímpar. E que eu não posso ler essa história como uma história que aconteceu com alguém. Eu me sinto obrigado a me deter aqui. Porque ele conclui essa fala dizendo que ele desejava acariciar o filho junto do coração para orientar-lhe os passos na direção de Jesus, sem terceirizar. Ele queria ajudar com os próprios braços. Este era o céu que ele aspirava. Aí, depois de um depoimento desse, como se quisesse sondar a impressão que causava no amigo, acrescentou: porventura, Cláudio, estarei errado em minha aspiração? Anteriormente, o Cláudio disse que ele já poderia estar numa dimensão superior. A ficha dele já o liberava das injunções da terra. Eu acho tão bonitinho que algumas religiões que existem aqui na Terra, o objetivo dos profitentes é se libertarem daqui e não reencarnar aqui mais. Eu conheço um coração que assim caminha a encarnação inteira dele. Aí eu fico pensando, tomara a Deus que ele esteja certo. Mas a lógica está me mostrando que para mim conseguir isso, meu amigo, vai demorar muito. E é por muito amar e dar aqui. Não basta contemplação, misticismo, profissão religiosa. Não basta. Não basta se dizer Senhor. Não basta dizer. Foi Jesus quem alertou, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Vai entrar no reino dos céus. O velho orientador afagou com visíveis demonstrações de piedade. Afagou. Afago. Como que ele afagou? Mas benfeitor afaga. Benfeitor cuida, viu? Viu, gente? Nós estamos lendo aqui. Os textos de Kardec na Revista Espírita mostram os espíritos pertinho da gente, cuidando da gente. Espírito não é fumaça. Espírito não é sombra. Não é conto de fada. A realidade espiritual está tão próxima e é tão benevolente para com todos aqueles que se fazem necessitados e merecedores. Cláudio disse: não discuta os teus sentimentos. Espíritos superiores não discutem sentimentos. Que sou constrangido a respeitar. Mas
reticência? Valeria tamanha renunciação? Aí essa pergunta é devolvida para você, Simplício, Vilma, Marilac, Miriam, Vanessa, Emanuel ou Emanuel, a Cleusa, Norival, Maria Luísa, Fátima, Elisa, todos que estão no chat, você que está em casa. O Cláudio está perguntando para ele, valeria tanta renunciação? Vamos esquecer o quinto? O benfeitor pergunta para nós assim, valeria tanta renunciação? Vamos ouvir o que o quinto disse? Depois de uma longa pausa, não acredito que Tassiano esteja preparado. Viu alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente. E ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado. Concordou Quinto Varro melancólico. Cláudio sabia da situação. Ele obtemperou. O Quinto concordou melancólico, mas afirmou, contudo, nos últimos dias, noto-o amargurado e aflito. Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação? Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente a sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Mas concluo, de mim para comigo, que algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque Cláudio silenciasse pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer: abnegado amigo, permita-me voltar. Estarás, todavia, consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Sei disso. Atalhou Varro, decidido, prosseguindo em tom de súplica. Auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios. Comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo, por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará juncado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto
vencer. O mentor, sem querer estender a conversação, questionou: Quinto, quanto tempo, Quinto, consideras imprescindível ao cometimento? Quanto tempo? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Que discurso! Entrega, compreensão, renúncia, apoio, ponderações, conversação de espíritos nobres. Como têm sido os nossos diálogos? Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endosso-te a decisão confiantemente. Aí ele passa a apoiar. Vamos que vamos. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que 1 século bastará. Determinaremos medidas para que sejas sustentados na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Meu Deus! Aqui ele está trazendo 2 aspectos muito importantes. Quanto ao trabalho do Evangelho, obviamente o trabalho, o esforço na divulgação do Evangelho, os créditos serão enviados para a contabilidade do alto. Agora, as questões de mérito ou demérito de Tassiano é seu. Isso é contabilidade sua. Isso é privativo absolutamente de você. Gente, meu Deus. Extraordinário. Que crédito. Que folha de serviço é essa de Quinto Varro? Instado por amigos, na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou-lhe compassivo olhar e finalizou: Não te esqueças de que, pela oração, continuaremos juntos. Meu Deus! Pela oração continuaremos juntos. Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física. Ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Amigo, nós temos benfeitores que estão conosco. Eles estão vinculados por espíritos superiores, pela promessa e pela prática da oração. Todos nós nos intercambiamos assim, com as frequências do alto. Não desconsidere a importância de orar, de ouvir, de ser embalado por conselhos do astral, como nas noites que se sucedem, quando levados somos para intercambiar com estes amigos de todas as horas, que se apagam, para que nós possamos crescer em fé, em esperança, para que nós possamos ampliar as nossas concepções espirituais, as nossas virtudes, para que a nossa sensibilidade se aguce
para poder registrá-los como agora eles estão do seu lado. Quantos espíritos estão enchendo o recinto que você se encontra para receber uma migalha do pão que é a ti endereçado? Imaginemos Varro. Não é que os espíritos fazem por isso ou para isso. Mas imagine essa mensagem do Varro sendo creditado na contabilidade do Evangelho. Essa singela leitura, que obviamente quando a gente está fazendo em grupo, ela mexe com algumas emoções que individualmente a gente costuma passar batido. Esses espíritos estão nesse momento vibrando para que nós possamos assimilar o que vem a ser uma intervenção do além em nossos destinos, encarnados e desencarnados. Varro dirigiu-lhe comovedoras palavras de reconhecimento, reafirmou as promessas que formulara e ausentou-se, cismarento, sem saber ao certo que estranhas emoções lhe povoavam a alma, entre raios de alegria e dardos de amargura. Que Jesus nos abençoe nos momentos de alegria, nos instantes de amargura. Recordemos a promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Até o fim estaremos amparados. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a espiritualidade por concluirmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, hoje com o tema Intervenção do Além, mas ainda assim pedindo para que na próxima terça-feira possamos retornar para dar continuidade agora com o mergulho de Quinto Varro em busca de Tassiano. E nós vamos nos despedir trazendo Maria Dolores, Antologia da Espiritualidade através de Chico Xavier. Ela vai poetizar a nossa oração de despedida, assim dizendo: divina surpresa, alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo, aberto à inspiração, que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce ao vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda, onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve à sombra das margens do caminho e estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que se vão. À noite, ao frio e ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e compreensão. Para e abraça a criança, que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina.
Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrimas por leito, e à guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor. E aí surpreenderás um divino clarão, que dúlcido irradia paz, bondade e alegria em meio dessa luz. Escutarás Jesus enternecidamente ao dizer-te, no fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece em qualquer parte. Devo, entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Que os amigos para sempre do mundo espiritual possam continuar a nos inspirar na senda da redenção. Eis a manifestação do Senhor em meio ao campo da dor. Jamais nos deixará entregue e junto conosco indicará os projetos da redenção e do excelso Senhor em expressões de profundo amor, a dizer sempre no término deste trabalho: Ave, Ave Cristo. Nós nos despedimos mais uma vez, agradecidos por tudo e principalmente pela sua amizade. A sua presença, a sua audiência é uma das razões que nos motivam a caminhar, sempre acreditando em dias melhores. Que a paz se estabeleça, em definitivo, nos domínios de cada coração. Valeu, um beijo dos servidores das terras das Gerais. Até a próxima, que assim seja.